Bom dia, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024 da Multiplan. Estão presentes conosco os diretores executivos da companhia. Informamos a todos os participantes que a apresentação dos resultados está disponível para download no site ri.multiplan.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Multiplan, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo Peres, CEO, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Bem, vamos começar pela operação de compra da participação da Ontario pela Multiplan. Aprovada com ampla maioria de 99,92% dos votos, é a maior recompra da história da empresa e, sem dúvida, a maior do setor de shopping center. Vamos continuar a buscar oportunidades como essa para gerar valor para todos. Nos aproximamos de momentos importantes, da inauguração de duas importantes expansões. Nosso novo alvo de crescimento, Diamond Mall e Park Shopping Barigui. Ambos com quase 100% dos espaços locados. No dia 6 de novembro, a cidade de Belo Horizonte vai receber um espaço diferenciado pela arquitetura inovadora, gastronomia e marcas internacionais inéditas em Belo Horizonte. Estarão abrindo suas portas ao público. No dia 18 de novembro será a vez de Curitiba, com 15 mil metros de ABL, contendo entretenimento, lazer, saúde, gastronomia e grandes marcas, abrirão suas portas também para a cidade. Em sequência, temos a expansão de Maceió, que já conta com 50% da sua área alocada. Começará a sua construção em novembro deste ano, inauguração em novembro de 2025. Em Morumbi Shopping, as obras de expansão e revitalização seguem avançadas. A expansão já tem 60% de sua área locada e terá sua inauguração no primeiro trimestre de 2026. Faremos no dia 30 de outubro deste ano o evento de lançamento da 10ª expansão do Park Shopping em Brasília, com todas as licenças aprovadas. Iniciaremos sua construção em janeiro de 2025. Com o intenso desenvolvimento da área primária do Park Shopping em Brasília, temos a expectativa de ter nos próximos 5 anos mais de 30 mil pessoas morando muito próximo ao empreendimento. Teremos no próximo ano o lançamento das expansões também de São Caetano e Jundiaí. Nesse trimestre, também investimos fortemente nas revitalizações dos principais shoppings, Barra Shopping, Pátio Savassi, Diamond Mall e assim por diante, na busca de ambientes melhores e mais acolhedores para os consumidores. Estamos lançando a segunda fase do Golden Lake, o Lake Eyre, em Porto Alegre, no dia 31 de outubro, com 40% das unidades já vendidas. Serão 2 torres com 126 apartamentos. Nossa estratégia digital está evoluindo de forma constante, por meio do aplicativo Multi e da intensificação do uso da inteligência artificial. O Multi foi utilizado 26 milhões de vezes nos últimos 12 meses, um aumento de mais de 60%, agregando funcionalidade e se tornando cada vez mais representativo no dia a dia dos clientes. Já o acesso Multi, também conhecido como Free Flow, ultrapassou a marca de 1 milhão de usuários únicos e 1.200.000 veículos cadastrados, demonstrando a forte adesão ao sistema. Chegamos ao fim deste ano, tão significativo para nós,
que completamos 50 anos de história. Estou confiante de que teremos um bom quarto trimestre, com Black Friday, Natal e muitas promoções e eventos. A companhia está em ótimo momento, impulsionada pelas expansões e reformas. Nossos resultados operacionais e financeiros crescem trimestre por trimestre, refletindo esse momento. Agradeço aos nossos colaboradores, analistas e investidores pela confiança e atenção dedicados à companhia. Muito obrigado a todos. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, clique no botão Q&A na tela e escreva seu nome. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro Lobato, Bradesco. Por favor, um comando de microfone será enviado para o senhor. Assim que puder, pode seguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. São duas perguntas. A primeira é em relação ao desempenho de vendas. A gente tem um desempenho bem sólido aí no TRI, crescendo 9% ano contra ano. Queria entender como que vocês viram a evolução dessa venda aí ao longo dos meses no TRI, e também como é que vocês estão vendo na ponta agora em outubro. E a segunda é mais sobre esse efeito, né, do impacto do JCP, que, enfim, a alíquota de imposto acabou vindo aí um pouco mais alto do que vinha sido aí nos últimos TRIs. Vocês até comentaram que teve esse impacto do efeito aí do tax shield do JCP. Queria entender, enfim, um pouco mais de detalhe nesse ponto, e aí o que a gente pode esperar desse efeito de JCP aí, sei lá, no próximo trimestre, enfim, quando que esse efeito deveria aparecer no resultado. Obrigado. Pedro, bom dia. Armando falando, tudo bem? Obrigado pelas suas duas perguntas. Em relação à primeira pergunta, a gente teve um trimestre bastante equilibrado, se eu não me engano, o mês de setembro foi um dos destaques, mas foi bastante forte ao longo do trimestre inteiro. Em relação ao mês de outubro, ainda não completamos o mês, então é preliminar, e estamos até divulgando um pouco antes, então por isso não colocamos. Mas a gente tem visto ali muito alinhado com o ano, né? No ano a gente tem visto em torno de 8,6% vendas acumuladas nos 9 primeiros meses. Se você tivesse feito essa pergunta no call do terceiro TRI de 2023, como é que seria a venda para 2024, eu acho que a gente erraria para menos. Os números estão vindo muito fortes, muito bem. Então, estamos muito felizes de ver. E aproveitando a tua pergunta para falar do quarto trimestre, lembrando aqui que nós temos expansões, novas áreas, novas lojas abrindo agora no mês de novembro, o melhor, né, é o trimestre que tem mais atividade comercial do ano, historicamente, o quarto trimestre, então a gente entra muito animado com isso. Em relação... Só estão me corrigindo aqui, agosto foi um pouco maior ainda do que setembro, mas, como eu disse, a curva foi bastante equilibrada. Em relação ao ativo diferido, imposto ativo diferido que teve, isso foi em função da negociação das ações que são públicas. O que nós fizemos atipicamente foi colocar um ex-date para o final da negociação, onde era o planejamento, o calendário esperado, então, para o final disso, de forma que as ações que estão sendo alvos da negociação, elas, então, não participam dessa distribuição de JCP. Com isso, a gente não pôde tomar o crédito tributário no próprio trimestre, ficando ele assim para o quarto trimestre, quando as ações ficam ex-dividend, se não me engano, dia 21 de dezembro. Está respondido, Pedro, ou tem mais alguma dúvida? Muito claro, Armando. Obrigado. Bom fim de semana aí, pessoal. Obrigado a você. Nossa próxima pergunta vem de Elvis Credendio, BTG. Se o microfone foi habilitado, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Eduardo, Armando. Duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, queria explorar um pouquinho mais aqui do lado de crescimento de aluguéis, né, daqui para frente. Dado que as vendas estão fortes e cuja ocupação está caindo, né, eu queria entender
Visão de vocês aí para o crescimento de aluguel daqui para frente, você acha que com esse efeito GP agora, né, no território positivo aí, dá para ser completamente repassado para os lojistas e manter ainda assim o crescimento real que vocês vêm apresentando daqui para frente? Esse é um primeiro ponto. E a segunda pergunta seria mais do lado de reciclagem de ativos, né? Vocês venderam um stake minoritário no Jundiaí. Queria, olhando ali no portfólio de vocês, né? Tem ativos com perfis de faturamento similares, né? Então, imagino que estão no mesmo regime tributário. E com a companhia concentrando um stake grande, né, nesses ativos, ali, né? Acho que Diamond, Savas, Village. Queria entender se faz sentido pensar em novos movimentos de reciclagem de ativos daqui para frente, tá? É isso, obrigado. Elvis, obrigado pela sua pergunta. Assim, eu sempre costumo dizer que pressão por aluguel, você precisa que a economia brasileira ajude para você ter ganhos, crescimento real de aluguel. Óbvio que o IGP negativo prejudicou e, para mim, não era uma realidade, porque você via inflação em todos os lugares e o IGP performando abaixo do que a gente imaginava, entendeu? Ele vindo para um patamar mais razoável onde está agora, vai repor a perda que a gente teve durante esse período negativo, mas crescimento você precisa ter busca por novos espaços. O que eu voltei a perceber é uma busca maior dos lojistas por espaço nesse trimestre que passou e para frente, apesar das expansões que a gente está fazendo. Segunda pergunta Era sobre venda de ativos. Isso, venda de ativos. Vamos lá. Eu acabei de dar uma entrevista e acabei de tocar nesse assunto, está fresco. A cabeça eu posso abrir e vender alguma outra participação? Talvez. Depende de preço, depende se vai mexer num ativo que a gente tem uma participação muito apertada, eu não vou fazer. Então, aqui é a oportunidade. Se for uma boa oportunidade, a gente vai explorar. Se não for, não vamos fazer. Aqui não há nem o desejo, nem a obrigação, nem a necessidade de vender absolutamente nada. Respondi? Respondido. Obrigado, Eduardo. Bom dia, bom final de semana. Nossa próxima pergunta vem de Kiefer Kennedy, Citi. Se o microfone for habilitado, por favor, pode prosseguir. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Obrigado por pegar a pergunta e parabéns pelo resultado. Eu queria explorar um pouco a questão do CAPEX de revitalização, que vocês já bem colocaram ao longo da apresentação, mas para entender um pouco mais, a gente viu nesse trimestre uma aceleração desse CAPEX. Vocês abrem, inclusive, que ele deveria ser perto ali de 90% da linha que inclui outros itens, como TI, digital, etc. Essa linha hoje ela está rodando num patamar de high teens do NOI nos últimos 9 meses. A gente tem visto o New York performando acima dos demais, né? Vocês abrem ali o resultado por ativo. A minha pergunta aqui é se vocês conseguem, de alguma forma, quantificar o quanto dessa outperformance do New York se deve às revitalizações e também, olhando para frente, como é que vocês enxergam esse ciclo de CAPEX? Né? Quantos ativos ainda talvez passarão por revitalizações? Se dá para olhar para esse valor de dispêndio desse último trimestre como proxy para frente dessa linha de CAPEX? Qualquer cor aqui vai ajudar bastante do nosso lado. Obrigado. Kiefer, Eduardo, tudo bem? Assim, você me pergunta se a gente vai continuar despendendo o valor que a gente tem empregado com revitalizações para os próximos anos. Eu acredito que isso vai acontecer no máximo um ano e meio mais para frente. Aqui é o caso de recuperar aquilo que a gente deixou de fazer durante a pandemia. A pandemia foi muito dolorosa para o setor de shopping center. Enfim, e a gente agora se viu obrigado a reformar muita coisa que ficou para trás. Então, eu acredito que mais um ano e meio, isso vai caminhar para o patamar que era pré-pandemia. Normalizado. Né? Normalizado, exatamente.
descobrir exatamente quanto a gente consegue capturar por conta do movimento que foi feito no New York é difícil, porque ali está tudo meio misturado. Mas eu te garanto o seguinte, assim, você tem situações onde ou você faz a reforma ou você perde o empreendimento. Essa companhia vive das pessoas que frequentam os shoppings. Então, essa experiência tem que ser muito boa. Essa experiência tem que ser a melhor possível. E melhor aqui é infinito, né? A gente pode melhorar todo dia. Então, mas eu tenho dificuldade de calcular exatamente o que vem dessa investimento pontual lá no New York. Eu te garanto, sim, que se a gente não tivesse feito nada, hoje a gente estaria numa situação muito ruim, que isso era a cabeça era evitar que esse momento viesse. Só completando aqui, Eduardo, o Kiefer, tá nos relatórios, então não precisa nem destacar tanto, mas o resultado do New York City Center em 9 meses foram extraordinários, né? 24%, 24,4% de crescimento de aluguel e 32,4% de crescimento de vendas, quando o da companhia o aluguel 2,4% no ano contratado, no trimestre foi 2,4%, mas no ano só para cerca de 1%, e as vendas em torno de 8,6%. Então, você vê quanto mais rápido o New York está crescendo. Como o Eduardo disse, é muito difícil você carimbar isso, mas você junta cases como o do New York, que é resultado já cedo, com o do BH Shopping, que a gente trouxe no ano passado esse case, você vê a evidência do quanto o impacto positivo a revitalização traz. E em breve, que você vai poder ver, e a gente já está vivendo, eu percebo isso, que as revitalizações que acontecem no Barra Shopping, no Morumbi, elas já produzem resultado. Então, você já tem uma experiência diferente nesses locais. Então, eu acho que muito do que a gente está experimentando de resultado e crescimento vem daí. Em breve, a gente vai ter a inauguração da expansão do Diamond Mall, a inauguração da expansão do Barigui, como eu falei ali na introdução, e esses shoppings vão ter um boost de vendas, vão ter um boost de renda, de tudo. Então, aguardar um pouquinho que a gente vai ter surpresas boas. E ele já nasce revitalizado, né, Sim, Eduardo? sim, os dois. Que é ótimo. É expansão e revitalização juntas. Ok? Excelente, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Daniel Gasparetti, Itaú. Seu microfone foi habilitado, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade do call. A pergunta são duas também, uma para o Eduardo, uma para o Armando, se possível. Começando aqui pelo Eduardo, por favor, se puder nos ajudar só a entender um pouquinho mais as prioridades da companhia agora, né, vocês fizeram essa transação aí emblemática, parabéns mais uma vez aí pelo que vocês fizeram, entender um pouco mais como é que você está enxergando as suas prioridades olhando para frente, seria otimização de portfólio, expansão, novos ativos, tentar entender um pouco com você de onde que você imagina que tem oportunidade de crescimento, talvez no operacional, se talvez seja nas margens, melhorar um pouco a margem anual, qual que seria uma frente aqui. E a segunda, para o Armando, por favor, entender um pouco também a trajetória de desalavancagem, né? A gente já viu essa transação do Jundiaí, vocês comentaram que poderia, o Eduardo comentou que poderia haver novas vendas, mas mais para entender com vocês, como que vocês imaginam que essa desalavancagem vai acontecer ao longo dos próximos, até o final de 25, por favor. Daniel, obrigado pela pergunta. Assim, eu vejo grandes oportunidades dentro da empresa. Tem algumas que eu não posso abrir agora, porque uma questão de sigilo, a gente tem algumas coisas em negociação, então vocês vão saber assim que elas se tornarem reais. Eu vejo aqui um caminho longo e um caminho duradouro para a gente atingir novos recordes daquilo que a gente já vem fazendo. A gente tem tido recordes crescentes de venda, de lucro, de visitação, de tudo. Eu acho que melhorar os ativos vai continuar sendo um drive muito forte da companhia. Crescer e expandir também, até onde se imagina que não dá mais para crescer. Então, esse eu acho que, por hora, é a cabeça, por hora é
a vontade da companhia e o mantra, né? A gente tem um mantra aqui de estar sempre se superando e estar sempre entregando uma experiência muito melhor para todo mundo. Então, eu vejo ainda grandes oportunidades dentro do nosso portfólio e no entorno deles para a gente continuar crescendo, buscando mais resultado para a companhia, agregando mais atividades aos shoppings existentes. Daniel, na sua segunda pergunta sobre desalavancagem, você falou de eficiência. Acho que a companhia tem demonstrado trimestre após trimestre uma série de eficiências com margens elevadíssimas, margens que crescem. Não vamos confundir aqui a margem EBITDA diminuindo como se fosse um ponto negativo, e sim pelo crescimento da atividade imobiliária, né, o crescimento da parcela da atividade imobiliária dentro da receita bruta da companhia. Então, quando você vê que a despesa de sede da companhia representou nesse trimestre 8,5% da receita líquida, a despesa de propriedade 6,8%, né? As margens, o impacto disso em NOI de 93%, 93,2%, assim, são novos recordes, patamares elevadíssimos, e que a gente busca, como o Eduardo falou, maneiras de continuar isso, apresentando esses bons resultados. Quanto à desalavancagem, como nós falamos naquela call sobre a proposta para a GE, a companhia se desalavanca naturalmente, né? Se você pegar essa alavancagem de 1,41 e somar a alavancagem que representa essa recompra de cerca de 2 bilhões de reais, você estaria ali com quase 2,7, 2,68, se eu não me engano. Então, você tem um patamar muito confortável, a geração de caixa da companhia começa naturalmente a desalavancar, né? E a venda de ativos, como foi o exemplo de Jundiaí, faz como... Eu vou voltar aqui à resposta que o Eduardo deu no call de resultados. A gente pode fazer isso para desalavancar a companhia mais rápido e para ficar pronto para novas oportunidades. E se fizer sentido, né? Exatamente. Assim, preço, exato. operacional. Não é uma necessidade. Exatamente. Então, isso é só uma demonstração da capacidade que a companhia tem de se desalavancar rapidamente, de ficar pronto para continuar crescendo, por essa visão muito positiva que a gente tem do negócio de shopping center, do crescimento, da importância do shopping dentro do varejo, dentro do comércio no Brasil. Mas o planejamento é que ela se desalavanque naturalmente ao longo do tempo. Só um único detalhe aqui: quando você pega uma venda, pegando essa possível venda de Jundiaí, né, você tem dois efeitos, né? Você tem um efeito no caixa, para desalavancagem, e um efeito no EBITDA também, pelo reconhecimento dos resultados. Então, são um efeito duplo aí para desalavancar. Tá bom? Perfeito, Amado. Obrigado. Se permite só fazer um follow-up, que você mencionou um ponto bem interessante, que a companhia vem batido recorde atrás de recorde, né? E realmente, quando a gente olha os indicadores operacionais e financeiros, eu não me lembro, talvez, de ter visto a companhia tão saudável. Era mais para entender com vocês se vocês imaginavam que talvez exista espaço para melhorar ainda mais a margem no AI, a margem de EBITDA de operações de shopping, se vocês enxergam, ou se vocês imaginam que isso está mais como o próprio Eduardo comentou na pergunta anterior, dependendo aí do ambiente de crescimento de vendas e mais o macro. Não, Daniel, eu acho que sempre há espaço para melhorar. A filosofia da companhia é essa. A gente não quer ser o maior, a gente quer ser o melhor, e o melhor em tudo. Então, assim, eu acho que tem espaço para a gente crescer, espaço para entregar. Me lembro, alguns anos atrás, a gente numa reunião de conselho aqui, fazendo apresentação, com sócios para a gente: olha, eu acho que vocês chegaram no limite do que vocês conseguem trazer de lucro para essa companhia. Ainda bem que ele estava errado, né? Então, a gente segue crescendo na direção boa e entregando uma experiência melhor. Eu quero ser o melhor, eu quero ser o mais rentável. Esse é o caminho. Legal, maravilha. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Armando. Bom final de semana a todos. Nossa próxima pergunta vem de Johan Argenton, XP. Se o microfone for habilitado, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Eduardo, Armando. Obrigado pela pergunta.
Assim, são dois temas que eu queria tocar aqui. O primeiro é mais nessa linha de ganho de margens, né? Eu acho que um dos pontos que tem talvez chamado a atenção positivamente é que a inadimplência ela tem se mantido em patamar negativo, né? E eu acho que isso tem um pouco a ver com recapitulação de aluguéis mais antigos, né? Então, assim, queria saber se vocês poderiam abrir um pouco um pouco de perfil desses aluguéis que vocês têm recuperado e se tem algum ativo efetivamente que tem chamado a atenção nessas recuperações de aluguel, um pouco de assim, expectativa que vocês têm para frente nisso, tá? E o segundo ponto que eu queria tocar é sobre imobiliário, né? Eu acho que primeiro eu queria só um pouco de ideia da performance de vendas do Lake Eyre nesse pré-lançamento, né? Eu acho que o Eduardo acabou comentando lá no começo do call, mas eu sinceramente acabei não pegando. E também é um pouco de expectativa da primeira fase, pré-entrega da primeira fase do Golden Lake, né? Eu acho que tem uma receita ainda contratada para ser reconhecida lá e eu acho que esse timing de construção eu acho que é bastante importante para entender como que ela vai ser reconhecida efetivamente, né? Então, se vocês puderem dar um panorama, acho que seria legal. Obrigado. Juan, vamos lá. A primeira pergunta, inadimplência. Você falou do driver. Eu acho que o grande driver de recuperação de aluguel é o bom ambiente que a gente tem dentro do shopping, né? O bom ambiente de performance. Como é que o lojista que está inadimplente vai perder uma loja dessa, correr o risco de perder o ponto, né? E vendendo como está vendendo nesses números, no ambiente de inflação baixa, de custo de ocupação mais baixo. Então, é tudo muito positivo. Então, eu acho que esse é o grande driver, esse ambiente não só para trás, mas quando você olha para frente. E isso que tem feito, desde o ano passado, oportunidades de você recuperar aluguéis mais antigos. Se você olhar o efeito dessa recuperação de aluguel na curva de aging, que ajudou a despesa de sede menor, você vê que teve uma redução também na curva de mais longo prazo. Então, mostrando o quanto saudável se tornou esse ambiente, quanto positivo, e até um comentário que o Eduardo fez numa pergunta anterior, falando para frente de aluguel, do momento positivo que está vivendo. Então, acho que não é uma fotografia, é um filme, tá certo? Em relação ao imobiliário, o Eduardo colocou um número, cerca de 40% das unidades foram vendidas no Lake Eyre, né? Nessa primeira fase. E com essa segunda fase, desculpa, e na primeira fase, a gente divulga até os dados do que já foi contabilizado, né, reconhecido das vendas do Lake Victoria, que é a primeira fase, e quanto foi vendido. Então, se você pegar o VGV vendido e diminuído o que já foi contabilizado, você deve ter um saldo, se a memória está correta, de cerca de 115 milhões de reais. E esses 115 milhões de reais seriam reconhecidos ao longo do final da obra. Eu ainda não posso precisar a você quando o final da obra vai acontecer. Ele provavelmente não vai acontecer no quarto trimestre, como a gente imaginava, em função de eventos que a gente não tem nenhum controle, que foi evento climático ali no segundo trimestre do ano, que fez com que atrasasse um pouco entrega de materiais, mais dificuldade de mão de obra, e pode ser que isso se postergue um pouco mais. Assim que nós tivermos a clareza de quando a obra vai terminar, nós vamos avisar. Desculpa, fazia o planejamento um pouco mais difícil para vocês. A gente não tem como precisar nesse momento. Esse número que eu dei é só com as unidades que foram vendidas, imaginando que elas todas serão escrituradas e que não estou colocando aqui nenhuma venda nova. Então, tem um impacto positivo, sim, no reconhecimento da linha de imobiliário para venda. Ok? Tá ótimo. Obrigado, Armando. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, JP Morgan. Se o microfone foi habilitado, por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Obrigado aí pela pergunta. São
duas perguntas aí num tema também relacionado. Se vocês pudessem comentar um pouco do Jundiaí, né? O Armando até falou o efeito positivo no EBITDA aí para o quarto tri. Vocês podem talvez pensar ou comentar a ordem de grandeza, né? E outro ponto aí que também deve tornar o quarto tri forte é a questão de venda de terrenos, né? Se não me engano, talvez tenham alguns terrenos ali de Ribeirão que podem passar. Então, se vocês pudessem talvez dar uma cor aí para a gente do que esperar desses efeitos aí de venda de terreno e também de Jundiaí para quarto tri, ajudaria a gente. Obrigado. Mota, boa tarde, bom dia, aliás, obrigado aí pelas suas perguntas. Primeiro, sobre Jundiaí, ainda é cedo, né? Então, assim que a gente tiver esse contrato efetivado, liquidado, a gente dá, como sempre, todo um histórico, quase um case, mostrando como foi a performance, etc. e tal. Você consegue fazer algumas projeções, a gente não dá guidance, né? Então, mas você consegue, com o ITR, fazer algumas projeções ali, de resultado, se você só pegando os números que já foram informados e os números que estão na nossa demonstração financeira. Quanto à venda de terrenos, nós temos alguns terrenos que foram anunciados à venda e estão seguindo para superar as condições precedentes para serem liquidados. Então, estamos trabalhando, a expectativa nossa é que nesse quarto trimestre você já possa ter alguns reconhecimentos, mas não temos controle completo do processo. Depende, muitas vezes, de alguma aprovação, de algum processo, que estão sendo todos superados. E tem trabalhado com diligência para superar essas condições precedentes e reconhecer o mais rápido possível esses resultados dos terrenos que já foram anunciados. Perfeito. Muito obrigado, Armando. Nossa, que no quarto trimestre a gente possa reconhecer, tá bom? Mas é a expectativa. Perfeito. Nossa próxima pergunta vem de Fanny Oreng, Santander. Seu microfone está habilitado, por favor, prossiga. Oi, bom dia, Eduardo, bom dia, Armando. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, com relação você falou um pouquinho, né, Armando, sobre PDD, mas queria ver se você podia, sei que você não dá guidance, né, mas o que você podia ajudar a gente com relação à expectativa da companhia para essa linha de PDD nos próximos, vamos dizer, no próximo ano, né? Acho que essa seria a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, uma pergunta para o Eduardo, assim, me chamou muita atenção, além de se destacar a performance dos ativos no Rio Grande do Sul, mas me chamou muito a atenção a saúde dos ativos de Belo Horizonte, né? Primeiro me chamou muita atenção o nível de ocupação do BH Shopping, me chamou muita atenção também a aceleração na venda ali do Diamond Mall, que eu queria até perguntar para vocês se vocês acham que já é um pouco do impacto de parte da revitalização, né, daqueles 6.000 metros quadrados que você mudaram o mix, né, que passou a ser restaurante, e a gente sabe que a BH recentemente teve uma mudança também no plano diretor da cidade, que teve um aumento no potencial construtivo eventual. Eu sei que o Savassi foi pego, né, e aí minha pergunta faz sentido a gente ver mais expansões nessa praça, né, vocês estão inaugurando agora o Diamond, mas queria entender se vocês acham que tem espaço aí para os outros ativos também serem expandidos. Então, acho que seriam essas minhas perguntas. Muito obrigada. Olá, Fanny, Eduardo, obrigado pela pergunta. Realmente, Belo Horizonte é uma praça que sempre nos trouxe muita alegria. O primeiro shopping da companhia foi construído lá, em 79, o BH Shopping. E, para minha surpresa, o próprio BH Shopping tem oportunidades muito boas para expandir o tamanho do shopping e trazer outras atividades. A gente está ali estudando, fazer uma torre de escritórios dentro do shopping, que vai trazer mais sinergia para o todo. Isso você pode replicar para o Pátio Savassi. O mesmo momento passa o Pátio Savassi. Ele está sendo completamente revitalizado. Tem a possibilidade da gente crescer e expandir o shopping com outras atividades. É um momento especial, realmente, da Praça de Belo Horizonte. Existe, sim, essa possibilidade que a gente tem de poder quase que dobrar a área de ABL que a gente tem na cidade. É uma operação que a prefeitura aprovou
a gente pode comprar potencial, como em diversas outras cidades brasileiras, e seguir crescendo. É um desafio porque tem shoppings ali que já estão no próprio BH, dentro de um terreno que já está bastante construído, mas que seguem e tem espaço ainda para crescer mais. A gente já está estudando isso e no Pátio Savassi também a mesma coisa vai acontecer. Então, de fato, é muito gratificante ver o retorno dos nossos investimentos e, mais recentemente, agora, mais ali no futuro próximo, a gente vai poder experimentar isso na expansão do Diamond, que é voltada para uma área mais sofisticada, para a gastronomia, vai complementar o mix daquela cidade com marcas que ainda não estão lá. Não, tinha a primeira pergunta do PDD, Fanny, como você bem disse, a gente não dá guidance. Eu posso te dizer que ambiente que a gente enxerga, né, aos olhos de hoje, né? A gente acha um ambiente muito favorável, acha um ambiente muito positivo, shopping indo muito bem. E, de novo, com tudo que está sendo feito em revitalizações, em expansões, essa energia nova que vem e que ela não fica contida na área da expansão. O Eduardo já explicou isso várias vezes, é para o shopping como um todo, né? Então, cria um ambiente mais favorável e é esse ambiente favorável, de uma maneira simples de ver, que tem ajudado a você ter uma recuperação grande e, com isso, ajuda na curva de PDD. Então, estou mostrando todas as consequências ali. Eu acho que, além disso, Armando, assim, Fanny, quando você olha para isso, você pensa também o seguinte: poxa, eu revitalizei o shopping como o Pátio Savassi. Ele está quase pronto, falta um piso só para revitalizar, que é o terceiro. Mas ele não tem vacância. A vacância é muito baixa, porque as pessoas não querem sair. Por que alguém vai querer ficar mal com um lugar que está progredindo? Não, eu quero continuar. Então, há um movimento natural do lojista de tentar acertar suas contas com a companhia. Então, isso já é um efeito positivo da revitalização nos shoppings que a gente vem investindo. Perfeito, Eduardo, perfeito, Amanda, obrigada. Agora, só um ponto aqui, ainda, Eduardo, no Savassi, o terceiro piso, se eu não me engano, é onde tem um potencial de expansão bem fácil de ser feito, né? Que é Sim, aquela área externa do shopping, né? isso. Isso, a gente, tá. A gente, ano que vem, faz o complemento dessa área, e quando eu falo que lá há mais oportunidades, é que a gente está estudando terrenos próximos ao shopping, entendeu? Para levar atividades que ainda não está lá. Posso construir um prédio de escritório lá com 15 mil metros, entendeu? A área é boa para isso. A gente tem visto valores animadores e surpreendentes para a praça de Belo Horizonte. Eu vejo valores perto do BH Shopping mais altos do que em São Paulo. Então, a gente também está olhando essa oportunidade, Fanny. Tá ótimo, super claro. E minha última, juro. E na linha do New York, a gente pode dizer que também esse crescimento que a gente viu no Diamond Mall de vendas já é parte dessa revitalização impactando? Certamente, certamente. A gente revitalizou o shopping inteiro, levou gastronomia e uma mudança de mix muito forte para o shopping. Você já começa a sentir isso. Vai se intensificar muito a partir do dia 6, que é onde a gente entrega a expansão. Então, dia 6 de novembro e dia 18 de novembro serão dias importantes para a companhia, porque Diamond Mall e Barigui vão estar inaugurando suas expansões. E tem coisas Tá ótimo. que essa experiência você tem que estar lá para ver, né? A gente está aqui numa sala longe, vai lá e vê o movimento, vê o clima positivo da expansão nascendo, das lojas fazendo. Isso cria um ambiente muito positivo. E é isso que a gente está vendo como reflexo. Pois aí só complementando, Fanny, me lembrei aqui, ó, Armando, falando desse clima, você passou por uma obra no Barigui que perturbou o shopping enormemente, né? Ele achou uma obra no terceiro piso inteiro, ou seja, no telhado do shopping, vamos dizer assim, e uma construção muito grande, tem 15 mil de ABL com 50 mil de área construída. E o shopping segue performando como se nada tivesse acontecendo lá. É realmente surpreendente. Sim, sem dúvida.
Tá ótimo, então. Muito obrigada e parabéns de novo para vocês. Nossa próxima pergunta vem de Jorel Guilotti, Goldman Sachs. Seu microfone está habilitado, por favor, prossiga. Bom dia a todos, obrigado por tomar minhas perguntas. São duas, na verdade. Primeira pergunta, eu queria saber um pouco mais sobre o cronograma de revitalizações, porque a gente viu no último TRI que as revitalizações tiveram um impacto em vários shoppings. A gente viu que o portfólio como todo viu uma queda de aluguel ano contra ano. E foi levado porque muitos shoppings viram queda expressiva. Mas agora no terceiro TRI a gente viu um incremento expressivo para muitos shoppings, incremento de aluguel ano contra ano. Agora, o que eu queria entender, quando vocês pensam sobre o cronograma de revitalizações, a gente deveria pensar que já, entre aspas, o pior passou, que foi o segundo TRI, e que a gente deve esperar só melhoras daqui para frente? Ou a gente deveria pensar, ok, revitalizações vai só recomeçar em primeiro TRI do ano próximo, então bem agora terceiro TRI, quarto TRI, por ser Natal, e primeiro TRI do ano próximo a gente deveria ver uma leve queda de novo ano contra ano. Então, se pode dar uma noção de esse cronograma e impacto, seria bom entender. E a segunda pergunta é sobre as vendas, porque as vendas, a gente está vendo aqui, se eu vejo o histórico de vocês, terceiro TRI, incremento de vendas em nível same store, vocês estão quase a níveis recordes de crescimento ano contra ano. E eu queria entender como você pensa sobre essas vendas, é dizer, o que está acontecendo, porque já, sei lá, passaram 2 anos depois da Covid, o Easy Comps já, entre aspas, passaram. Mas queria entender, do seu ponto de vista, qual o driver para essas vendas fortes? Você está vendo que o seu portfólio está pegando market share? Você está vendo que seu público-alvo está com uma saúde financeira melhor que o resto? Você está vendo melhor saúde financeira dentro dos mercados onde você está? Ou tipo de mix? Então, se você pode dar um pouco de cor, qual é esse driver para essas vendas que estão ainda vindo forte. Então, seria isso. Obrigado. Jorel, assim, acho que só posso acreditar que o driver para as vendas estarem acontecendo no patamar que estão acontecendo é que a gente conseguiu executar a nossa estratégia de maneira positiva. A cabeça aqui sempre foi ter os melhores shoppings e entregar o melhor serviço. A gente vai seguir fazendo isso e eu acredito, sim, que a gente vai seguir sendo surpreendido por vendas crescentes. O futuro vai dizer, a gente não sabe. Tem aí o macro também que influencia muito, mas a parte que a gente pode controlar, que é tornar a vida do consumidor que vai nos nossos shoppings melhores, isso a gente vai seguir incrementando e melhorando. Você fez uma pergunta também com relação a se o pior já passou das revitalizações. Eu quero acreditar que sim. A parte mais aguda já aconteceu. Ano que vem a gente vai continuar, seguir revitalizando, mas são coisas mais pontuais e menos estruturais do que foi feito até agora. Então, eu não acredito que tenha um impacto maior nos aluguéis, como teve, você falou aí, no primeiro TRI desse ano. Enfim, a gente vai seguir revitalizando, mas são coisas complementares àquilo que a gente começou a fazer nesse ano, terminando no ano que vem, e alguma coisa ficando ainda para 2026. Eduardo, só para fazer uma brincadeira com o Jorel, tem aquelas provas de múltipla escolha, Jorel, que tinha assim, todas as respostas acima, né? Porque você descreveu uma série de fatos que realmente geram vendas maiores, né? Eu trago aqui essa gestão de mix que o Eduardo falou, a busca por melhores operações, essa toda a parte de eventos que a gente faz no shopping recorrentemente, né? Isso tudo é a soma das partes, não tem um evento, foi o PIB que veio mais forte, então não é isso. É a soma da parte, é a localização, é o público-alvo, é a qualificação do mix de loja, quem tem trabalhado há tanto tempo nisso fortemente, todos esses efeitos juntos. Então, eu podia traduzir tudo numa única palavra, na gestão. É a gestão que a gente tem, o ritmo de gestão que a gente tem imprimido nesses eventos, né?
E da revitalização, além das respostas que o Eduardo já deu, só lembrando que ele também viveu um ambiente de inflação zero ali, sendo repassada, né? Então, agora você está vivendo num ambiente que você vai repassar a inflação, então você vai sentir esse efeito menos ainda, na minha expectativa. Boa. Obrigado aí. Obrigado, Joel. Nossa próxima pergunta vem de Aline Caldeira, Bank of America. Seu microfone está habilitado, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Armando, Eduardo. Muito obrigada pela oportunidade de fazer a pergunta. Eu queria, eu queria voltar um pouquinho de novo no tema do CAPEX, mas antes eu queria falar de expansões. Então, foi bem falado no qual que vocês estão entregando agora no final do ano a expansão do Diamond Mall e do Barigui. Se vocês pudessem contar um pouquinho do que vocês estão esperando com a inauguração dessas expansões, então um pouco do que vocês fizeram em termos de mix, vocês adicionaram, e o que vocês esperam de como isso pode incrementar a receita dos ativos, esse comentário seria interessante. E aí, agora que vocês entregaram 2 das 3 expansões que vocês tinham ativas de fato, como fica o pipeline olhando daqui para frente, em termos de expansões, de CAPEX de expansão? Muito obrigada. Olá, Aline, muito obrigado aí pela sua pergunta. Bom, expansões é a maneira pela qual a gente escolheu crescer, né? Então, essa companhia já teve diversos ciclos, como o que a gente está passando agora, de consolidação do nosso portfólio, eu chamo assim. Você perguntou especificamente Diamond Mall e Barigui. Diamond Mall mais voltado para gastronomia e marcas internacionais e luxo, já é buscando complementar o nosso portfólio em Belo Horizonte, que ainda não tinha essas atividades. Eu acredito que vai mexer muito forte no mercado inteiro, mas muito profundamente no ativo do Diamond Mall, vai trazer uma visitação muito maior para ele, sem dúvida. Isso já vem acontecendo porque a gente já vem revitalizando o shopping. Isso vai se intensificar, certamente, com a abertura da expansão no próximo dia 6. Curitiba, Barigui, aí é quase que uma reinauguração do shopping. São 95 espaços, são diversas clínicas, a gente tem 22 clínicas, centro médico, entretenimento, muita gastronomia, que também vão ter um impacto muito positivo no shopping como um todo. É difícil eu medir para você e dizer exatamente quanto ele vai crescer, porque é futurologia. Mas a gente está bastante perto dos eventos, e aí a gente vai poder dizer com precisão o impacto que aconteceu em cada um deles. Eu tenho certeza que ambos serão muito importantes para a cidade que eles estão inseridos e para os shoppings onde eles vão acontecer. Isso é uma certeza. Perfeito, ficou super claro. E aí, pensando em termos de pipeline das expansões daqui para frente, como é que vocês pensam? Assim, vocês ainda estão realizando a do Morumbi Shopping, mas ao mesmo tempo vocês estão fazendo um CAPEX relevante de revitalização, que de fato é muito importante. Como é que vocês pensam esse balanço entre expansão e revitalização olhando daqui para frente? Nós já temos 2 em construção, né? Além das que a gente vai entregar agora, que é Maceió e Morumbi. A próxima a começar a expandir é do Parque Shopping, em Brasília, que conta lá com uma intensificação e um crescimento do setor imobiliário no entorno do shopping fortíssimo. A gente tem aí, como eu disse no início, na perspectiva dos próximos 5 anos, mais 30, 40 mil pessoas ocupando aqueles espaços, porque diversos empreendimentos estão nascendo ali no entorno. Então, em janeiro do ano que vem, a gente
começa a construir o Parque Shopping de Brasília. E a gente imagina estar lançando Jundiaí e São Caetano no ano seguinte. Show. Muito obrigada, Eduardo. De novo, parabéns pelos resultados. Bom dia. Obrigado. Nossa próxima pergunta veio por texto de Rich Jiang Vontobel. Com relação ao desinvestimento da participação minoritária do Jundiaí Shopping, haveria impacto no resultado do quarto T, ganhos de investimentos e implicações fiscais? Pergunta por texto de Rich Jiang Vontobel. Rich, thanks for your question. I'm going to answer in Portuguese. Sim, teremos um impacto da venda, tanto na linha de receita, quanto na linha de investimento e de custos e impostos, consequentemente, por essa realização. Assim que a operação for liquidada, que a expectativa é que seja liquidada ao longo do quarto trimestre desse ano. Obrigado pela pergunta. Obrigado por todas as perguntas e interesse. Encerraremos agora a sessão de perguntas e respostas e convidamos os participantes que ainda tenham perguntas a contatar o Departamento de Relações com Investidores. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Eduardo Peres para últimas considerações. Sr. Eduardo, por favor, pode prosseguir. Muito obrigado a todos pelo tempo e pelo espaço aqui. Pode parecer trivial o que a Multiplan faz, mas não é. A entrega da companhia para atingir esses resultados é total. Todos aqui empenhados até... me vejo trabalhando no final de semana, e, enfim, eu vejo a companhia inteira nesse ritmo acelerado e que deve continuar assim. Eu queria agradecer a todo mundo que participa aqui do dia a dia da companhia, que é um evento de superação diário o que a gente faz aqui. Estou muito otimista, vem aí a melhor parte do ano, que é Natal e esse último trimestre. Os investimentos para ter esse momento positivo foram feitos e tudo pronto para acontecer. Vamos ter um final de ano excepcional. Eu estou muito animado com tudo que vem acontecendo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2024 na Multiplan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.